Olá, seja bem-vindo ao Panorama. Você confere hoje reportagens com notícias e debates que marcaram a semana. Aqui os direitos humanos e a cidadania são destaque. Fatos importantes para você ficar ligado no que movimenta o Brasil, sempre do ponto de vista de trabalhadores e de movimentos populares. Nossas reportagens foram produzidas e exibidas no seu jornal, o Telejornal Diário da TVT. A gente começa o panorama de hoje conhecendo um pouco melhor quem são as pessoas e as famílias da ocupação Povo Sem Medo em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Uma pesquisa revelou o perfil dos acampados e há dados bem interessantes. Por exemplo, as pessoas empregadas com carteira assinada ou em atividades informais são mais de 60%. E, em média, cada família não tem mais do que 3 pessoas. O levantamento foi realizado pelo DIEESE em parceria com o MTST. Veja na reportagem de João Miyagi. Os trabalhadores assalariados representam 60% da população economicamente ativa que está na ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo do Campo. São trabalhadores contratados com ou sem carteira assinada. Essa é uma das principais constatações de uma pesquisa feita em conjunto pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Central Única dos Trabalhadores, Fundação Friedrich Ebert e Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Essa pesquisa, na verdade, deu números para aquilo que a gente já percebia e sentia nas ocupações. Primeiro, desfazer o mito e o preconceito de que sem teto é vagabundo. Não é? Ali a pesquisa mostrou claramente, nós temos até um índice na ocupação de participação ativa no emprego, ou seja, pessoas que ou estão empregadas ou que estão buscando trabalho maior do que a média do estado de São Paulo. De acordo com o DIEESE, no acampamento de São Bernardo estão 12.123 famílias, totalizando 33.883 pessoas. 53,4% são mulheres e quase 60% se declararam pardos ou pretos. 60% são do estado de São Paulo. São famílias pequenas, a média de famílias é de 2,9 pessoas por família, então não são famílias grandes. 30% têm acesso ao Bolsa Família. Então, também não, eles estão fora do Bolsa Família, as políticas públicas de renda não captam essa população. A pesquisa do DIEESE mostra que as pessoas que foram para o acampamento trabalham, mas a renda não é suficiente para pagar o aluguel e sustentar o dia a dia de uma família. O rendimento médio das famílias acampadas é de R$ 1.137, inferior aos R$ 2.000 da média da região metropolitana de São Paulo. Na ocupação, quase 80% das famílias comprometem entre 30% e 100% do dinheiro com aluguel. É aquela velha e dura escolha que milhares de brasileiros têm que enfrentar entre pagar aluguel e comprar o leite da criança, né? É isso que tem levado as pessoas para as ocupações. A pesquisa também revela que as famílias acampadas enxergam na luta do MTST a melhor forma de conseguir a casa própria. As pessoas estão entendendo que lutar é o melhor caminho, né? Que a esperança agora deles, eles estão mais aguerridos na questão de luta, porque tem mostrado que o movimento é forte, que a gente tem a união e com muita solidariedade no coração também, e juntos somos mais fortes, né? Que as pessoas precisam de estar organizadas, que chegaremos em algum lugar. Para a socióloga, o resultado da pesquisa pode orientar o poder público na criação de programas sociais para os acampados. Pensar esse modo de desenvolvimento, de distribuição de renda, de políticas públicas, né? As políticas públicas elas têm que ser repensadas para, de fato, conseguir incluir essas pessoas. Então, são pessoas que, 62% das pessoas, das famílias, elas nunca acessaram um programa habitacional. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada aí. Como é que funciona esses programas habitacionais que 60% da população que precisa não consegue sequer fazer um cadastro, né? Como acontece há 18 anos, a Rede Social de Justiça e Direitos Humanos acaba de publicar o relatório Direitos Humanos no Brasil. E não é nada bom o panorama apresentado este ano sobre questões relacionadas aos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais no país. Acompanhe na reportagem de Vanessa Nakazato.
Pela primeira vez desde a primeira edição em 1999, o relatório Direitos Humanos no Brasil trouxe apenas retrocessos. Nenhum avanço foi verificado em áreas sociais após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016. Mesmo que o governo Lula e Dilma não tenham enfrentado como nós desejávamos a questão da reforma agrária e a demarcação das terras indígenas, nenhum governo, nem mesmo os governos anteriores a Dilma e Lula, chegaram a ser tão conspiradores contra os direitos sociais, que é uma construção que vem desde 34, desde Getúlio Vargas, desde o Estado Novo, quase pode-se dizer. Então, esse governo, ele tem uma ousadia e tem nós costumamos dizer, inclusive, um certo descaramento que não precisa de um ritual para desmontar aquilo que foi construído com tanto sacrifício pela classe trabalhadora. A 18ª edição do relatório traz 33 textos de acadêmicos, políticos e movimentos sociais que analisam a situação dos direitos humanos em áreas como saúde, habitação, cultura, economia, terra e trabalho. Todos os anos o livro traz uma perspectiva, uma retrospectiva do que foi o ano na questão dos direitos humanos. Normalmente ele é pautado muito pela conjuntura. E esse ano nós temos uma conjuntura muito negativa para os direitos humanos, que é a questão do governo golpista do Michel Temer. Então, isso está muito presente nos artigos, em que maneira esse governo, por meio de legislação, principalmente, vem acabando com os direitos na questão de terra, de saúde, de educação, de cultura. Todas as áreas que são abordadas no livro, a gente percebe esse retrocesso nos direitos humanos. O pesquisador da ONG Ação Educativa, Sérgio Haddad, é um dos autores do artigo que discute a educação no governo Temer. Para ele, um direito que, além de sucateado, está sendo tratado como mercadoria. Não haverá recursos, nem para estados, nem para municípios, que são aqueles que são responsáveis pela educação básica da população, e o que a gente está vendo é que, em relação ao ensino superior, se resolveu com a privatização, com o crescimento do setor privado, com grandes grupos econômicos, e que está invadindo, inclusive, toda a parte de material didático, e está invadindo toda a parte de assessoria às escolas, enfim, a educação virou um grande negócio. Este ano o livro traz uma novidade. Apesar de o relatório abordar todos os anos questões LGBTs e indígenas, é a primeira vez que uma mulher trans e uma indígena assinam um artigo. Apesar de o relatório apresentar um cenário difícil para os direitos humanos, Sueli afirma que o objetivo do livro é promover a esperança. Como? Por meio da luta. Eu creio que a sociedade tem como ler, se comunicar, interagir, acolher aquilo que entenda que é devido e contribuir para o aperfeiçoamento da democracia. A gente fala agora sobre um ato violento de intolerância e ódio na cidade de São Paulo. Um centro de cidadania LGBT foi atacado por vândalos antes mesmo de ser inaugurado oficialmente. O centro, que fica na Consolação, é mantido pela prefeitura e, apesar dos furtos e da destruição, abriu as portas. Veja na reportagem de Michele Gomes. Um cenário de vandalismo, que a gente encontrou aqui. Encontramos fezes dentro de um saco, no corredor. Os vândalos entraram por esse portão que teve o cadeado cerrado e já foi levado pela perícia da Polícia Civil. Eles podem ter entrado por dois caminhos. A janela, que a gente observa que a tela foi cortada, e também por aquela porta que foi arrombada pelos invasores. Os responsáveis pelo ataque ainda não foram identificados. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes contra Racismo e Intolerância, que já solicitou as imagens das câmeras de segurança dos imóveis vizinhos. De bem material, nós não vislumbramos um prejuízo muito grande, mas sim o emocional mesmo e o caráter do vandalismo que ficou bem nítido para a gente no momento que a gente entrou na casa. Os profissionais acreditam que o objetivo do ataque era interromper o serviço. Antes, o centro funcionava na Rua do Arouche, na República, e há quase 2 meses foi transferido para este espaço no bairro da Consolação.
a gente também oferece o programa Transcidadania, que é um programa de elevação escolar, né, e capacitação visando a empregabilidade dessa população após o término do programa, né? Então a gente gerencia aqui, na verdade, o programa da região central, que conta com cerca de 60 beneficiárias hoje. Natália Costa é usuária do serviço e beneficiária do programa Transcidadania. O programa oferece cursos de elevação escolar, como este de redação, qualificação profissional e uma bolsa de estudos de R$ 910 para transexuais e travestis. As aulas são oferecidas nos 4 centros de cidadania LGBT espalhados pela cidade de São Paulo. Esse projeto me tirou da rua, me tirou das drogas, entendeu? E me deu a oportunidade de terminar os meus estudos, fazer cursos e ainda mais estagiar aqui, que é uma grande oportunidade não só para mim, como para eles conhecer o trabalho de uma pessoa trans. Saber que uma pessoa trans pode se englobar no mercado de trabalho como uma pessoa hétero e cis normal. Daqui a pouco, cortes na verba da Escola de Música de São Paulo, a EMESP Tom Jobim, preocupam alunos e professores. Você acompanha essa reportagem logo depois do intervalo. O Panorama volta já.